Então, boa noite, pessoal. Tá? Então, vamos dar continuidade aí na nossa aula de anatomia e fisiologia humana, tá? Em relação aí do curso de atendente de farmácia, tá? Então, hoje nós vamos ver, até a aula passada vimos sobre anatomia, né? O conceito de anatomia. Eu acho que nem no vídeo eu mandei para vocês o conceito de fisiologia, tá? Então, o que seria a diferença entre anatomia e fisiologia? A anatomia, eu estudo o órgão, como que ele é composto, né? Morfologicamente, né? Como que é a estrutura deste órgão. A fisiologia, eu vou estudar como este órgão funciona, isoladamente, e inserido no sistema e inserido no organismo, tá? Então, eu começo aí a destrinchar a questão da fisiologia, tá? Em faculdade, normalmente, essa disciplina ela é separada, tá? Quando é para curso técnico profissionalizante, ela vem como conjunto, né? Então, eu já falo do sistema, nem hoje vamos falar um pouco do sistema ósseo, eu falo de osso e como o osso funciona, tá? Mas seria mais esta questão. Alguma dúvida em relação? A única coisa que eu vou falar para vocês, precisam se prender aí nas organelas da célula, tudo. Eu mandei um vídeo bem didático, não sei se vocês assistiram, que é uma professora fazendo de massinha, tá? Os tipos de célula, tá? É um vídeo bem tranquilo, tá? É usado para crianças do 5º ano, tá? Ela consegue, apesar que o neurônio dela fica péssimo, tá? Mas aí eu vou mostrar bastante figuras aqui para vocês. Então eu vou, tipo, como anatomia, pessoal, é assim, o vídeo que eu mandei vai bombardear mesmo, vai ter muita dúvida, eu acho até em questão de nomes, tá? Então eu vou colocando as figuras e vou tentando aí dar a aula para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Tá? Que aí eu não vou ver mais vocês, que agora eu vou colocar a figura. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Bem, tudo bem. Ok. Estão visualizando? Sim. 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 Então, pessoal, Sim. aqui é uma Sim. célula, tá? Acho que dá para vocês, tá? Então, acho que é o mesmo desenho que eu consegui da apostila, tá? Para não ficar muito diferente aí para vocês. Tá? Que nem eu falei no vídeo, então a gente tem um exemplo de uma célula, seria o ovo, tá? Então, o ovo é uma célula, certo? Então, tem aí a membrana celular, que é a camada, né? Que cobre, que seria, vamos dizer, no ovo, a casca do ovo, certo? Eu tenho o citoplasma, onde está todas as organelas, né? Tipo, né, o váculo, lisossomo, citoplasma, mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático. Então, ele fica tudo dentro desse citoplasma, que seria a clara do ovo, tá? E aqui no meio, né, que seria a gema, eu tenho o núcleo, e dentro do núcleo eu tenho o nucleolo, tá? Aqui dentro do nucleolo eu tenho aí o meu DNA. Então, cada célula humana tem um DNA dentro da célula, tá? Uma célula só, tá, pessoal? Isso é uma unidade só de uma célula. Então, a própria célula, ela tem um organismo dentro dela que mantém aí a sobrevivência dela e faz várias funções, tá? Só pegar a imagem aí das funções. Eu só trouxe para vocês, se vocês quiserem printar a tela, tá? Então, pessoal, ó, vem aí, ó, o ribossomos, ele realiza aí a síntese proteica, tá? Então, dentro da célula, eu tenho uma organela que chama ribossomos e ela faz a síntese proteica. É bem detalhado, bem resumido, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes isso para vocês, senão eu perderia aí muito tempo falando de cada um, tá? Só para vocês saberem que dentro da célula existe aí um sistema, né, que ela vira até uma questão de organismo dentro de uma célula só. Tem os centríolos é que faz a divisão celular e ela faz a produção de cílios e flagelos, tá? Então, até, não sei se já viram em desenho, eu deveria ter pego.
quando você vê a divisão celular que vai formando, até ela formar outra célula, tipo, parece um emaranhado, uma parte, então tudo aquilo são centríolos, tá? Até ela, tipo assim, que nossa célula, nossa divisão celular, ela é tipo binária, tá? O que é uma divisão binária? Uma célula forma duas células forma quatro células forma oito células forma 16 células forma 32 células, e assim vai. Então, é um sistema binário, tá? Tem dois retículos endoplasmáticos, um é o rugoso, que também faz a síntese proteica, e eu tenho o liso, que faz a síntese de lipídios, né, que seria parte da gordura. Tem o complexo de Golgi, que faz a excreção, né, de todos esses metabólicos realizados dentro da minha célula. Eu tenho o vácuo, né, contrátil, que controla a entrada e a saída de líquido, né, por osmose. Tá? E eu tenho o vácuo de suco celular, que mantém o valor osmótico da célula. O lisossomos, que faz a digestão, tá, intracelular, e as mitocôndrias, que faz a respiração celular. Tá? Só para vocês saberem que todas aquelas organelas, aqueles desenhos, né, mostrados aí didaticamente para vocês, cada uma ela tem uma função. Tá? Fora isso, pessoal, eu falei no vídeo que nós temos aí dois tipos de células, né? A eucariota e a procariota, ou eucarionte, procarionte, tá? Como que vocês queiram chamar, tá? E qual que é a diferença de uma para outra? Alguém gostaria de falar para mim? Eu gostaria de falar, professor, é o Igor. Pode falar, Igor. A célula a procarionte, ela não possui o núcleo organizado. O material genético fica disperso no citoplasma. Já a eucarionte é um sistema de célula mais complexo que possui um núcleo organizado. Muito bem. Então, eu podia até, resumindo, eu falava que uma célula procariótica, né? Ela é uma célula primitiva, não evoluída, tá? Ela tem aí que nem o material genético dela disperso aí no citoplasma, tá? E em relação à eucariótica, né? Ela é uma coisa mais organizada. Só para questão de conhecimento. Isso você vê bastante em biologia, tá? Nós, da área da saúde, a gente só vê pela questão da estrutura, como que é composta, tá? E muitas vezes eu uso até bactérias, são procarióticas, algumas células são procarióticas, tá? Tem, né, aí a composição. Então, é só para vocês saberem, quando eu falo de uma célula eucariótica, é uma estrutura bem organizada, e a procariótica é uma coisa mais primitiva, tá? Alguma dúvida por aqui? Não. Não? Estou vendo pela apostila. Tranquilo. Aí vem a questão, pessoal, de organização. É que é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que eu falo aí da célula até chegar a um organismo, tá? Então, nós temos uma célula, né? Até na aula eu falo para vocês de átomos, né? Que é a menor partícula aí viva. Tá? Mas vamos basear que nem na apostila de vocês fala que é a célula, tá? Então, uma célula, pessoal, ela sozinha, quando eu falo até de célula-tronco, não sei se vocês já ouviram falar de célula-tronco, célula-mãe, stem cell, tá? É a célula que ela pode dar origem a qualquer outro tipo de célula, tá? Mas só para vocês saberem, a célula, ela é uma unidade, tá? Para ela se formar em tecido, ela tem que se agrupar, tá? Então, ela começa a ter a sua divisão celular e ela vai formar um tecido. E esse tecido vai se multiplicando e vai se formar um órgão, tá? Este órgão vai estar inserido num sistema e esse sistema vai estar inserido num organismo, tá? Então, existe essa classificação, né? Não a classificação, essa evolução de seguir. Então, quando eu faço a fecundação, tá? Lá dos dois gametas, masculino e feminino, que é o espermatozoide com o óvulo, ele forma um ovo, tá? Nós vamos ver isso no sistema reprodutor, tá? Então, tem um espermatozoide, o óvulo. Quando o espermatozoide entra, né, no óvulo, vira um ovo, tá? Então, deste ovo começa a ocorrer aí a divisão celular. Então, aí que começa a divisão binária. Tem até um vídeo que eu mostro, tipo, parece 1, aí forma 2, forma 4 e vai aumentando aí a quantidade, tá? Mas só para você saber que de uma célula forma um tecido, tecido forma órgão. Lógico, pessoal, cada célula com a sua particularidade.
A única célula que tem capacidade de se transformar, né, de se desenvolver em qualquer tipo de células do corpo é a célula tronco, tá? A célula mãe, stem cell, como vocês quiserem falar, certo? Alguma dúvida dessa classificação aqui? Célula, tecido, órgão, sistema. Alguém tem uma dificuldade de saber que é nessa ordem? Não? Aqui só para mostrar para vocês da célula tronco, tá? Então aqui eu tenho a medula óssea, tá? Então aqui é o fêmur, certo? O maior osso do corpo humano. Então eu tenho aqui a medula óssea, certo? Eu tenho tanto a medula amarela ou branca, como vocês querem dizer, ou a medula vermelha. Tá? Então eu tenho a célula mãe. Então essa célula mãe, pessoal, ela começa a se diferenciar e a primeira divisão celular é uma célula mãe, tá? É da onde ela vai partir, para onde ela vai migrar, é que ela vai se transformar, tá? Então daí ela pode se tornar uma célula mieloide ou uma célula linfóide, tá? Aí na parte aí do nosso sistema sanguíneo. Então as células mieloides, elas vão se transformar em hemácias, em plaquetas, em neutrófilos, tá? E as células linfóides, ela vai se transformar em linfócitos, que são células de proteção, tá? De defesa do organismo. Então, de uma célula, ela consegue migrar. Isso é só um exemplo básico para mim falar da estrutura do sangue, tá? Porque isso daqui, se eu pegar uma célula mãe e colocar dentro de fazer uma reestruturação óssea, ela consegue fazer uma reestruturação óssea. Então, é essa que é a pesquisa aí do cientista de trazer aí, de transformar, né, célula-tronco em tentar, tipo, de reestruturar aí a parte do tetraplégico, onde houve, né, a perca, o rompimento do estímulo nervoso, para ver se volta a ter aí o estímulo, tá? Onde os impulsos nervosos consigam migrar. Então, o cientista, né, a área médica, bate muito em cima aí em estudo em células-tronco, tá? Aí tem outros fatores aí envolvidos, que entra a parte de religião ou coisas assim, tá? Que aí não vem ao caso aqui para nós. Alguma dúvida? E falando de medula óssea, quando eu falo transplante de medula óssea, da onde é tirada a medula? É da coluna vertebral, professor? Da coluna? Alguém arrisca outro palpite? Ô Igor, por que você falou coluna vertebral? É, porque tem a medula na coluna, né? Então eu supus que fosse isso. Alguém mais arrisca? Se eu falasse assim, ó, hoje eu vou doar minha medula, o que eles costas, iam né? fazer comigo? Das costas, que tira a medula? Da coluna? Não sei se na coluna. Acho que é acho que não é na coluna, não. Da onde, então? Eu acho que é da espinha. Da espinha. Tá. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, se eu fosse um doador de medula óssea, eu vou tomar uma medicação que chama granuloquine, tá? Que ela vai aumentar a produção da minha stem cell, tá? Da minha célula mãe, tá? Então, normalmente, quando eu estou tomando essa medicação, eu tenho muita dor óssea, porque esse desenvolvimento de célula-tronco, ela dá a maior parte dentro da medula óssea do osso, certo? Então, onde eu faço o transplante de medula óssea é aqui. Tá? Não é na coluna. É na crista ilíaca da bacia, é o osso da bacia. Tá? Então, aqui aumenta a imagem, tá vendo? Eu coloco a agulha, né, dentro do osso, onde eu vou entrar na medula óssea do osso. É que a turma associa a medula da medula encefálica, medula espinhal. Não é dali que eu colho a medula. A medula, normalmente, eu tiro de ossos chatos, tá? Eu acho que vai ser a nossa aula, a próxima aula, para falar a classificação dos ossos. Apesar que eu comentei, acho que no vídeo, né? O que seriam ossos chatos, ossos curtos, ossos longos, tá? Então, é nessa posição ou posição, né, a gente fala de posição prona, né, de bruço, que eu faço a coleta aí da medula óssea, tá? E o paciente recebe essa medula numa bolsa de sangue. Quem sofre mais é o doador, tá? Quem vai receber a medula é uma bolsa de sangue.
que eu aspiro e coloco na bolsa, filtro, né? Congelo e tudo, aí depois eu vou fazer em banho-maria e infundir aí. Só para conhecimento de vocês, tá? Como eu estou falando de sistema ósseo, a medula óssea, para quem tem leucemia, tá? É doado aí da crista ilíaca. Esse osso aqui chama, né? É o ilíaco, tá? Crista ilíaca, que é bem aqui na volta, tá? Bem aqui em cima no local que a gente chama de anca também, certo? Alguma dúvida, pessoal, desta? Aí tem os tipos de célula, que é o vídeo que eu mandei aí para vocês. Tá? Então tem as células do sangue. Como que chama as células do sangue? São as hemácias, os leucócitos e as plaquetas? Sim. E quando eu falo as células da superfície da pele? Eu chamo isso aqui do quê? Aqui é uma célula só. Quando eu formo vários, eu falo que é um tecido epitelial. Isso. Epitelial. Aí aqui eu tenho as células, né, do osso. Como chama a célula do osso? Osteócitos. Os osteócitos, muito bem. Aqui é uma célula epitelial. Osteócitos. Osteócitos, osteoclastos. O osteoclasto ela tem uma função e os osteoblastos têm outra função. Mas a célula óssea é o osteócito, tá? Aí eu tenho aqui, ó, as células epiteliais, tá? Eu tenho células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas e células do músculo liso, tá? E o neurônio, tá? É alguns tipos, tem mais tipos, tá, pessoal, de célula, mas essas são as que mais são utilizadas aí, até em questão de concurso público, tá? Da diferenciação celular. Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida desta parte? Não? Deixa eu ver. Célula, tudo isso. Célula, organização celular, tecido, órgão, sistema e organismo. Tá, células procarionte e a coisa. Falei tudo que está no livro. Então, agora vamos iniciar o sistema ósseo. Tá? O objetivo, pessoal, de vocês, no curso de anatomia, vocês têm que saber quais são os órgãos do sistema, para que serve o sistema e como funciona basicamente o sistema. Só isso, tá? As doenças a gente pode ir comentando, tá? Mas não é tão assim primordial para vocês. Então, quando eu falo de sistema ósseo, qual que é os órgãos que compõem o sistema ósseo? É os ossos e as cartilagens, professor? Isso, ossos e cartilagens, tá? Então, esse é o sistema ósseo. E da cartilagem eu falo mais que do sistema articular, tá? Eu acho que a próxima aula eu falo para vocês de sistema, só classificação do osso. Vocês não têm separado o sistema articular. Mas parece que eu vi na apostila que tem sim. Patologia só ligada ao sistema articular, tá? Então, pessoal, é o osso, tá? Aí tem aí, eu tô com o esqueleto humano aí para vocês. Lógico, pessoal. Quem tiver curiosidade, quiser que eu fale assim, entender cada nome, deixa que não tem como eu ensinar, tá? Até na faculdade o professor dá um desenho desse e eu acho isso no esqueleto humano. Isso que é a aula prática de anatomia de faculdade. Tá? Lógico, a gente vê cada buraquinho do né, que chama de forame tem um nome, cada desvio do osso tem outro nome, tá? Mas ele dá o desenho da peça e eu procuro isso no osso humano do laboratório, tá? Então, quem quiser ver, tipo, o que é o crânio, onde fica a maxilar, a mandíbula, o úmero, esternal, coluna vertebral, una, rádio. Eu acho interessante vocês saberem os ossos da perna, tá? Do membro inferior, não é perna, tá? Que a perna tem a tíbia e a fíbula, tá? Os ossos do pé, né? Os 3 ossos da cintura pélvica, né? Os ossos dos membros superiores. Aí não precisa saber costela verdadeira, costela falsa, costela flutuante, tá? Isso não precisa saber quantos ossos tem, tá? É uma curiosidade, isso é mais para questão de, que eu falo, é programa de
tipo, show do milhão, pergunta quantos ossos tem o corpo humano. Ninguém faz esse tipo de pergunta, tá? Principalmente na área da saúde, não sei em outra área, tá? Mas é só essa questão, é só para vocês saberem. E eu queria saber com vocês qual é a função do sistema ósseo. É sustentar o corpo, professor. Sustentar o corpo, tá? Aqui tem, eu até baixei. Então, lá, o esqueleto humano constitui a estrutura que dá apoio ao corpo. Por que eu falo que ele dá apoio, pessoal? Porque só o osso me mantém de pé. Não, professor. Não. Não, tá? Por isso que eu falo, a gente vai estudar sistemas diferentes, mas eu tenho um sistema interligado com outro sistema, tá? Existe uma junção aí de manter uma pessoa de pé. Envolve sistema muscular, sistema esquelético, tá? Sistema endócrino, eu tenho o sistema neural, tá? Tem vários sistemas que mantêm o indivíduo de pé. Muitas vezes eu tenho tudo isso funcionando perfeitamente, eu só não tenho um estímulo nervoso chegando no músculo. Eu não fico de pé. Tá? Por isso que eu falo que ele é uma estrutura que dá apoio ao corpo. Eu foco bem nisso, pessoal, que ainda não sei como que vai ser a avaliação de vocês, mas tem muito aluno que responde isso. Ele serve para deixar o de pé, tá? O osso não deixa de pé se não tiver outras estruturas ligadas, tá? Protege órgãos internos, tá? Eu falo que a natureza é tão sábia, pessoal, porque é onde eu tenho maior concentração de órgãos, tá? Eu tenho quase osso em volta dele inteiro. Eu conto com a cabeça, minha calota craniana é totalmente fechada, protegendo o meu encéfalo, tá? Eu tenho a caixa torácica que protege pulmão, coração, né, rim, baço, estômago, esôfago. A parte intestinal fica um pouco vulnerável aqui, tá? E aí vem a cintura pélvica que vem protegendo a porção final do intestino, o reto, né? O sigmoide, eu tenho o apêndice, eu tenho a bexiga, eu tenho o útero, tá? Tudo vinculado aqui na cintura pélvica. Membros superiores, membro inferior, eu não tenho nada que proteger, porque é o osso e músculo, só não tem órgão vital dentro dele. Por isso que ele protege órgãos internos. E ele assegura a realização do movimento, tá? Juntamente também com o sistema muscular. O osso sozinho não mexe, tá? Ele mantém, tá? Ele ajuda na questão, porque a maioria dos músculos estão inseridos, né? A gente fala, né? Tem a inserção óssea, tá? Então, por isso que eu consigo fazer esses movimentos de amplitude, rotação, abdução, tá? Por esse conjunto, tá? Então, compete ainda aos ossos o armazenamento e o fornecimento de sais minerais. Existem dois principais sais minerais que o osso armazena. Quem gostaria de falar para mim? Eu falei na aula. Cálcio Cálcio e fósforo. Qual cálcio? Fósforo? O fósforo, tá? Então, ele tem aí, né, o fornecimento, ele armazena e fornece esse tipo de sais minerais. Mas tem outros também, tá, pessoal? Esses dois são os principais. E ele faz, né, a questão da formação da célula sanguínea, como eu falei para vocês aí, que fica na medula óssea, que é dentro do osso, tá? Nunca confunda a medula óssea com medula espinhal, tá? Por isso que eu sempre pergunto do transplante, que todo mundo tem essa concepção que é da coluna, é da medula espinhal, que é tirado aí as células troncos, mas não é. Se alguém quiser printar essa tela, é a função. Isso que vocês teriam que saber da função. Dos ossos, que seriam os órgãos, já falei para vocês. Eu só vou falar em questão aí do osteoblasto, osteoclasto. Tá? Então, tem as células ósseas, tá, pessoal? Então, elas têm 3 tipos diferentes, tá? Mas é assim, todas são... o osteócito é a célula madura. Então, o osteoblasto, por isso que quando o Igor falou, se eu falar só de osteócitos, tá? Tá perfeito. O osteoblasto são células jovens, tá? E o osteoclasto aí já está quase digamos, na sua degradação, tá? Então, o osteoblasto são células jovens responsáveis pela deposição óssea, tá? Para fazer, né? Compactar aí a massa óssea. O osteócito é a célula madura que atua na manutenção dos componentes da matriz óssea, tá?
e tem o osteoclasto, que são células responsáveis pela reabsorção óssea, tá? E pela degradação do tecido ósseo, tá? Porque no nosso organismo existe um fenômeno que chama apoptose, tá? Que é a morte natural da célula, tá? Então aí que entra aí a questão, o osteoclasto está aí evoluindo para uma apoptose, tá? Já uma célula já responsável pela reabsorção óssea e a degradação. Então, quando eu faço a renovação celular do tecido ósseo, é os osteoclastos, né, que vão ser aí eliminados, porque os osteoblastos evoluem para o osteócito, de forma uma célula madura, e o osteoclasto seria uma célula mais envelhecida. Certo? Tudo bem? Aí eu falei para você. Tranquilo. Oi. Professor, tem uma dúvida. Para que serve a apêndice? Para que serve? Quem perguntou? Patrick, né? Patrick. Ô, Patrick, eu vou terminar de dar a aula porque a apêndice é do sistema digestório, tá? Se eu começar a envolver, talvez eu deixe de falar alguma coisa. Sabe porque apareceu agora, eu tenho 10 minutos de aula para dar para você. Certo? Sim, Qual coisa... o professor É que eu falou falei que tem ter uma protege, proteção. né? É o que então protege por os isso órgãos que eu vitais. Mas a apêndice não tem função nenhuma hoje. Tá? entendi. E aí eu falei do esqueleto apendicular e esqueleto axial, tá? É só para uma questão também, tá, pessoal, de divisão, tá? Então, aqui no meio eu tenho o esqueleto normal, tá? Então, o que tiver de azul, né, os ossos azuis, tá? É um esqueleto apendicular. Quando fala apendicular, só para questão de memorização, vocês lembram de pêndulo, tá? Então, os ossos, lógico, eu não vou falar que é todos que movimentam, porque a minha cintura pélvica ela é fixa, tá? E a minha cintura escapular também é fixa, que é esta daqui, tá? Mas é nelas que os membros estão inseridos, certo? Então, por isso que ela entra aí no sistema, no esqueleto, né, apendicular. Então, quando falar apendicular, vocês lembram de pêndulo, tá? Então, são os braços, né, os membros superiores, os membros inferiores, e o local de inserção deles, que são a cintura escapular, que é o ombro, tá? E a cintura pélvica, que é a bacia. Tudo bem? E eu tenho o esqueleto axial, que é o que sobrou, que é aí toda a minha coluna, as costelas e o crânio, tá? Então, é só uma questão de divisão de anatomia, tá? Quando eu falo de esqueleto axial ou esqueleto apendicular. Para vocês, qual que é o mais fácil de estudar? Nem opinião? Porque na minha primeira aula de anatomia, né, é o primeiro sistema que a gente estuda também na área da enfermagem, é o sistema ósseo. O professor divide a turma em duas, então uma turma vai estudar o esqueleto axial e outra vai estudar o esqueleto apendicular, tá? Mas o que tem mais complexidade de nome, tudo é o esqueleto axial, tá? Ele, principalmente o crânio é muito complexo. Quando olha assim por fora, tudo bem. Mas eu tenho muitos orifícios, né? Muitos forames, tudo gente que é orifício, buraco, eu chamo de forame no esqueleto, tá? E cada forame tem um nome, tá? E a gente tem que saber. Lógico que se vocês perguntar para mim, eu não sei de todos, porque eu vi isso lá no ano de 2002, eu acho. Eu tive aula de anatomia na faculdade há 18 anos atrás, tá? Então, é essa questão só de divisão. Deixa eu ver se eu separei mais alguma figura para vocês. Função, organização, esqueleto, tipo de células, eucarióticas, esqueleto. Seria isso mesmo, pessoal. Alguma dúvida? Estou aberto. E o apêndice, cadê o Patrick? Tá? O apêndice, né, ele fica na junção do intestino grosso com o intestino delgado, tá? Exatamente numa porção que a gente chama de seco ou seco, tá? Parece uma vírgula, tá? Antes nós alimentávamos de carne crua, então eles acreditam, né, que ele era parte de depósito de algum sistema linfático, de sistema linfóide, tá? Que tinha algumas células de proteção ali para proteger o nosso intestino, tá? Hoje ela não tem praticamente função nenhuma, tá? Só a não ser inflamar, tá? Aí eu tenho que abrir e tirar
Aí que é quando o paciente tem apendicite. Tá? Mas essa não tem uma função. Tá? Até a teoria da evolução, hoje, se eu pegar corpos mais antigos, a apêndice era mais desenvolvida do que hoje. Hoje, pessoal, ela parece uma verruga, tá? Ela é quase que imperceptível. Só quando ela inflama, ela é bem visualizada, tá? Mas ela Professor, quer dizer que antigamente era maior, né? era maior. É que nem a dente Então do quer dizer que siso. está diminuindo com o passar do tempo? É porque ela perdeu a função. Eles acreditam, que nem eu falei para vocês, como antigamente, né, os nossos ancestrais. É que nem o canino. Hoje você não acha mais canino pontiagudo. Ninguém mais corta carne no dente. Né? Então, isso é teoria da evolução. Tá? É que nem o dente do siso. Tem pessoas que nascem e não tem mais. Não tem Eu tenho os função 4 nenhuma. ainda. Hã? Eu tenho os 4 desenvolvidos, parece um dente normal. Parece um dente normal, que seria o quarto molar, tá? Então, é uma questão de evolução, que nem eu só tive nos de baixo, de cima não. E radiografei não tem Professor, nem... inclusive eu tenho os 4, 2 em cima, 2 embaixo. E nunca me deu problema. Tem gente que inflama, né? Tem uns Sei que lá, inflama tem que arrancar. pela localização, difícil higienização, forma cárie, é ruim de obturar. Aí o médico já prefere, né, o dentista aí extrair, fazer extração do siso. Tá? Mas é assim, é que você vai manter ele tranquilo. A primeira obturação, ou caso você for colocar aparelho, é a primeira coisa que eles vão pedir para tirar. Porque ele pode mudar a estrutura no ato de movimentar, ele tentar se ajeitar e você colocar o aparelho, ele digamos assim, desalinhar sua arcada dentária porque ele tentou se ajeitar na sua boca. Então, os dentistas pedem para tirar o dente do siso, tá? Quando você vai usar aparelho. Porque quando você faz a panorâmica, vê se tiver indo em cima, ele já deixa até um espaço meio preparado. Caso o contraste estiver aparecendo, eles tiram. Ainda até um meu do lado direito, só vi a ponta, nem para romper a gengiva prestou. Tá? Tive que cortar e tirar. Tá? Alguma dúvida, pessoal? O sistema ósseo é mais tranquilo, tá? Eu mandei o vídeo aí, eu uso bastante o vídeo dessa moça que eu mandei para vocês. Eu acho que ela explica de forma bem sintetizada, tá? Depois da explicação, ela volta a fazer uma revisão de tudo que ela falou. É isso. Eu acho que para vocês o que vai ser complicado é os nomes que vão começar a aparecer. Na prova, pessoal, eu não exijo nome de osso, tá? Eu não vou falar assim, eu quero que vocês me mostrem onde fica o metatarso, tá? Eu não vou colocar o desenho do esqueleto, puxar a flechinha para você colocar o nome. Normalmente, lógico, né? Eu vou pedir mais a questão de fêmur, né? Porque depois vocês vão ter aí, né? Primeiros socorros, né? E um dos ossos longos é o maior osso do corpo humano também, tá? É o fêmur, tá? E é onde a maioria dos idosos também tem fratura da cabeça do fêmur. Então, é nessa região aqui, ó. Nem aqui vocês só aprenderam o fêmur, né? Tá? Aqui, ó, a cabeça do fêmur, tá? Tá inserido aqui no acetábulo, né? Da cintura pélvica, tá? Então, é aqui que o idoso quebra, certo? Então, por isso que depois ele tem dificuldade na articulação do movimento pelo local da fratura, tá? Alguma dúvida? Ou vocês estão entendendo muito, ou vocês estão fingindo para mim. Porque na aula presencial, tem vezes que eu não consigo nem falar 2 sistemas de tanta pergunta que tem. Eu tô confusa, porque, Quem tá falando? tipo, eu acho Saudades da aula presencial. Ingrid, É. eu realmente eu aprendo mais presencial, né? E às vezes, tipo, eu fico bastante dúvida, porque acaba a aula e eu fico estudando, né? Como eu não tenho muito tempo porque eu trabalho, então eu tiro meus horários de almoço ou à noite mesmo. Essas E, tipo, dúvidas, os vídeos ajudam muito. Aí, tipo, eu assisto a aula, aí depois, no mesmo dia, eu já vejo o vídeo e escrevo, porque eu falo, pra mim tá muito difícil, porque é a primeira experiência pra mim trabalhar e estudar junto. E, nossa, ultimamente eu tô muito confusa, porque que nem hoje eu cheguei
agora em casa praticamente, já entrei. Eu perdi uns 10 minutinhos de aula. E eu meio que não entendi nada. É, E toda vez depois quando eu vocês... assisto o vídeo, sabe? Uma dica que eu dou Mas para vocês, às quando vocês estão vezes assistindo o vídeo, fazer anotações, tá? Porque depois vocês podem estudar pelas anotações de vocês. O livro, eu me baseio no livro só pelo conteúdo, eu não sigo o conteúdo do livro. Só para vocês entenderem, eu faço um script do vídeo que eu vou gravar para vocês. Então, eu faço um resumão de tudo que eu vou falar. Então, acho que vocês percebem que muitas vezes eu estou lendo, tá? Para mim não ficar, porque eu não estou tendo aluno, né? Eu talvez esqueça algum assunto que eu queira falar. Então, é isso. Então, eu mando o vídeo, vocês fazem a anotação. Essa aula hoje, a presencial, seria só para eu tirar dúvida, tá? É que eu vejo que a maioria das vezes os alunos não estão perguntando nada. Teve uma turma que eu não dei aula. Ninguém tinha dúvida. Aí eu falei, eu acho ter... Então, eu prefiro então fazer outro resumão, estou puxando figura, mostrando, porque anatomia eu tenho que mostrar para vocês, pessoal, só no blá blá.